Por que Deus criou o inferno? Muitos têm perguntado por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. Ele falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. Na verdade, podemos obter mais informações sobre o inferno a partir das palavras de Jesus do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Você vê, a criação do inferno está intimamente ligada aos anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento inicialmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos demônios. Segundo Jesus, o inferno foi originalmente destinado ao diabo e seus anjos. No entanto, os humanos acabam lá porque escolheram se alinhar com o diabo e seus anjos. O popular professor Charles Spurgeon comentou: eles se uniram ao diabo em recusar lealdade ao Senhor, então era justo que, imitando sua rebelião, eles compartilhassem seu castigo. O fogo eterno, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Para colocar de outra forma, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por uma única pessoa, embora algumas pessoas sem dúvida acabem lá. No final, Satanás e os outros anjos caídos foram destinados a ser aqueles que sofressem dentro dos limites do inferno. O inferno foi criado como um castigo final para os líderes da grande rebelião. Mas o Senhor permite que outros das nações que ele julga também vão lá por escolha, livre-arbítrio e a responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. No final dos tempos, Satanás, os anjos caídos e a 1/3 dos anjos que se rebelaram ao lado dele serão todos lançados juntos no inferno. Aqueles que se rebelaram contra Deus sentirão a plena força da ira de Deus, e nem Satanás, nem os anjos caídos serão poupados das consequências de suas ações. Foi estabelecido que anjos caídos são uma realidade, apesar de o conceito de ter caído da graça poder ser desafiador para algumas pessoas compreenderem. Mesmo que gostaríamos de acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história da Bíblia nos mostra o contrário. Há muito poucas referências a anjos caídos na Bíblia, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca se desviou do caminho ou se tornou má. Mas alguns tomaram essa decisão. Os anjos foram criados especificamente para habitar no céu com Deus, adorá-lo e cumprir seus mandamentos. Eles foram feitos para trazer glória a Ele, assim como as pessoas foram. Mas os humanos foram destinados a viver na terra, enquanto os anjos foram projetados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram seu começo ou seu ponto de origem, que estava no céu. Eles decidiram usar seu livre-arbítrio para se rebelar contra os planos de Deus para suas vidas. Na Bíblia, os anjos que deixaram o céu são considerados anjos caídos. O que aconteceu com esses anjos? De acordo com a Bíblia, 2 Pedro 2, versículo 4, pois se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a covas de escuridão, guardados para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo tramou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que aconteceu depois que os anjos caídos deixaram o céu? Judas 6. E os anjos que não guardaram o seu próprio lugar designado de poder, mas abandonaram a sua morada apropriada, ele os mantém em cadeias eternas sob a espessa escuridão da completa escuridão para o juízo do grande dia. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos malignos. Sabe-se que os anjos caídos são 1/3 das hostes angelicais que seguiram Satanás na grande rebelião e tentaram derrubar Deus e seu trono e reinar para tomar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu.
Satanás, que se disfarça como um anjo de luz, está no comando desses anjos e age como seu líder. O diabo tramou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. Depois de serem expulsos do céu, o que acontece com os anjos caídos? Alguns anjos caídos que estão agora no inferno e outros que estão na terra seguem caminhos separados. De acordo com Gênesis 6, anjos caídos se casam com humanos e têm filhos gigantes com mulheres humanas. A derrota de Satanás foi profetizada desde o início. Podemos ver o fim desde o começo, nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus declara a serpente derrotada, mesmo depois de ela ter levado Adão e Eva ao erro. Sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo o que já foi, é ou será foi criado por Deus, incluindo o inferno. Colossenses 1, versículo 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, ou dominações, ou governantes, ou autoridades, todas as coisas foram criadas e existem por meio dele, por sua atividade e para ele. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas e vieram à existência por meio dele, e sem ele, nenhuma única coisa foi feita que tenha vindo à existência. Apocalipse 1, verso 18. E o vivente que vive e está além de todo o tempo e espaço. Eu morri, mas veja, estou vivo para sempre, e tenho as chaves do controle absoluto e da vitória sobre a morte e o Hades. O inferno, ou o lago de fogo, também será o destino daqueles que rejeitam a Cristo. 2 Pedro 2, verso 4 ao 9. Pois se Deus nem sequer poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os enviou para abismos de escuridão, para serem mantidos lá para o julgamento. E se ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, um pregador de justiça, com mais 7, quando trouxe o julgamento de um dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição ao reduzi-las a cinzas, tendo-as tornado um exemplo para aqueles que viveriam vidas ímpias depois disso, e se ele resgatou o justo Ló, que foi atormentado pela conduta imoral de homens sem princípios e ímpios, pois aquele homem justo, enquanto vivia entre eles, sentia sua alma justa atormentada dia após dia pelo que via e ouvia de seus atos ilegais. Então, à luz do fato de que tudo isso é verdade, tenha certeza de que o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e como manter os ímpios sob punição até o dia do julgamento. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, fez um caminho de salvação para todos que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. A localização do inferno. Numerosas teorias têm sido sugeridas quanto ao local exato do inferno. É amplamente acreditado que o inferno reside no núcleo da Terra. O Antigo Testamento se refere ao inferno como Sheol, enquanto o Novo Testamento o identifica como Hades, significando invisível, ou Gehenna, significando o Vale de Inom. A palavra hebraica Sheol também pode ser traduzida como sepultura. Sheol e Hades são dois nomes para o mesmo lugar, onde os mortos vão antes de serem julgados. Gehenna se refere a um estado eterno de punição para os mortos ímpios. Salmos 9:17. Os ímpios se voltarão para o Sheol, até todas as nações que se esquecem de Deus. O inferno é uma localização que existe além do nosso universo físico, onde as almas da humanidade continuam a viver após a morte. Este lugar é comparável ao céu. O inferno é um lugar eterno de agonia interminável para aqueles que não acreditam em Deus. Lucas 16:26. E além de tudo isso, entre nós e vocês, foi estabelecido um grande abismo, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vocês não serão capazes, nem as pessoas poderão atravessar daqui para nós. Aqueles que são condenados a passar a eternidade no inferno parecem ter acesso a pelo menos algumas partes do céu e a capacidade de lembrar dos eventos que ocorreram na terra. Lucas 16, 23 ao 26.
E no Hades ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu Abraão de longe, e Lázaro em seus braços, e clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do dedo na água e resfriar minha língua, porque estou em agonia nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, e da mesma forma Lázaro coisas ruins. Mas agora ele está sendo consolado aqui e você está em agonia. E além de tudo isso, entre nós e vocês foi estabelecido um grande abismo, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vocês não serão capazes, nem as pessoas poderão atravessar daqui para nós. Quando um incrédulo morre, seu corpo vai para a sepultura. No entanto, sua alma vai para o Hades. Para ele, o Hades é um lugar de sofrimento e remorso. Apocalipse 20 fala em detalhes sobre o estado final de Satanás e dos incrédulos. O versículo 7 observa que no final do milênio de 1000 anos, Satanás será libertado para uma última batalha, juntamente com as nações enganadas do mundo. Depois de derrotado, o diabo que os enganou será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco. Apocalipse 20, verso 15 declara: E se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Os incrédulos experimentam tormento contínuo e são incapazes de escapar de seu julgamento. No final dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentarão a segunda morte, na qual estarão no lago de fogo. Esta terrível circunstância é algo que ninguém escolheria para si mesmo. Por causa disso, Deus tornou a redenção disponível por meio de Jesus para qualquer pessoa disposta a crer. E Ele continua a fornecer pacientemente essa salvação, mesmo agora. João 3:16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, o inferno existe de acordo com a Bíblia. A realidade do inferno é descrita na Bíblia usando a mesma terminologia que descreve a realidade do céu. Apocalipse 20, verso 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Na verdade, Jesus passou mais tempo admoestando as pessoas sobre os perigos do inferno do que as tranquilizando sobre a possibilidade do céu. Não é incomum as pessoas acreditarem na verdade do céu enquanto negam a realidade do inferno, embora a Bíblia deixe bem claro que tanto o céu quanto o inferno existem. A ilusão de que a vida após a morte será agradável pode ser culpada por parte disso. É muito mais simples aceitar a ideia de uma vida após a morte agradável, mas a ideia da condenação não é tão tentadora. Este é o mesmo erro que os seres humanos frequentemente cometem em relação a comportamentos perigosos.